Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, eu sou a sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista, de segunda a sexta-feira. Eu já aproveito para agradecer a você, que é da família Narrativas Antagonista, pela audiência que só vem se consolidando. Muito obrigada. Nunca agradecer a vocês tem sido suficiente, é muita generosidade. Vamos para o fato do dia? Artistas pedem voto em bolos. Ajuda ou atrapalha? Gente, já teve, né, no primeiro turno, aquele manifesto do voto útil, mas agora é outra coisa. Os artistas estão pedindo aí o voto. Você acha que isso ajuda? De onde isso vem? Em que casos isso foi bom? Nós vamos analisar tudo isso aqui, mas daquele jeito que só a gente faz. Eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar, te digo algo que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia: artistas pedem voto em bolos. Ajuda ou atrapalha? Tem um outro Narrativas Antagonista que eu fiz, que era o manifesto do voto útil no bolos. Naquela época tinha também muito artista fazendo vídeo, mas o manifesto do voto útil, ele foi feito por escrito, né? Não era um vídeo com um monte de gente falando. Agora foi feito um vídeo pedindo voto em bolos, neste tom aqui. Mais uma vez, nós precisamos afastar candidatos ligados à extrema-direita. Eu apoio a chapa Boulos e Marta. Muito feliz com essa oportunidade maravilhosa que nós temos de eleger Boulos e Marta. Eu quero conclamar todos a votarem no Boulos, todo mundo da cidade de São Paulo. Eu tô aqui para declarar o meu apoio à chapa Boulos e Marta. Vamos sacudir a cidade, conversar com os vizinhos, com os amigos, com a família. Estou com o professor Boulos contra o ódio e o absurdo. Para São Paulo ficar livre do crime, estou com Boulos. Boulos e Marta, mais do que nunca, são essas pessoas apaixonadas por São Paulo que vai fazer a melhor gestão de São Paulo. Votar em Boulos é votar na verdade. É votar em quem pensa na cidade. O Guilherme é um cara muito preparado, dialoga com muitas pessoas. Ele é o melhor candidato para a nossa cidade. Contra o fascismo e contra tudo que está errado, eu vou votar no Boulos. A gente vai vencer com o Boulos e a gente espera que você esteja junto nessa luta. Guilherme Boulos como prefeito de São Paulo. Vamos votar com consciência. Eu tenho certeza que a gente precisa do Guilherme para ajudar a gente. Nosso voto tá com o Boulos. A gente precisa do Boulos. O Boulos está preparado para ser o prefeito que São Paulo merece e precisa. E eu estou com o Boulos. O Boulos reúne capacidade, disposição, compromisso de verdade com o povo. Meu voto em 2024 para a Prefeitura de São Paulo é Boulos. Eu vou votar no Guilherme Boulos para prefeito. Boulos e Marta é muito amor por São Paulo. Faz o coração, acende a esperança nos olhos de cada criança. Uma rosa na mão com virtude e humildade. Saúde e segurança na cidade. Bora! Boulos e Marta é muito amor por São Paulo. Boulos e Marta é muito amor por São Paulo. Para mim, a melhor parte do vídeo é o João, filho da Marta Suplicy, que é vice do Boulos, cantando no final. Eu achei que ficou realmente um toque, né? Um fecho, sim, muito interessante. Mas aqui tô só achando. Vamos voltar para os fatos, né? Isso de artista se manifestar é algo que a gente sempre teve ao longo da história. A arte, ela serve também para criticar a sociedade, para criticar a política. Mais recentemente, aqui no Brasil, a gente teve uma presença muito forte dos artistas na campanha das diretas já. Eu não sei se você já era nascido naquela época, se você se lembra, mas a Fafá de Belém, dando a cara a tapa, porque não era fácil, ela estava contra o governo, ficar contra o governo nunca é fácil para artista nenhum, né? Ela era o símbolo das diretas já. Vamos recordar. Recordar é viver. Vamos lá para 1984.
campanha das diretas já teve até mesmo uma musa, Fafá de Belém, que emprestou sua voz à causa e participou de comícios em 32 cidades. Quanto mais próximo o dia da votação no Congresso, mais lotadas eram as manifestações. 1 milhão de pessoas participaram do comício na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, no dia 10 de abril de 1984. Olha, eu coloquei a Fafá de Belém porque ela foi a que deu a cara, ela cantava o hino nacional nessas manifestações. As manifestações das diretas já hoje vocês ouvem muito. Mas naquela época era um tabu tão grande que nem várias emissoras cobriram até que elas fossem tão monstruosas que não dava para ignorar. Foi um caso assim que emissoras todas tentavam ignorar que aquilo estava acontecendo e aquilo crescendo, sobretudo com a influência dos artistas. Isso de artistas participando da política no Brasil, ele teve um auge que foi a campanha do Lula, em 1989. Não me lembro, se você se lembrar, por favor, me corrija, mas eu pesquisei aqui, não me lembro de uma campanha que tenha reunido tantos artistas de uma vez só, quanto a campanha do Lula lá. Recordar é viver. Esse aqui é um vídeo da campanha de segundo turno de 1989. A gente não falou que vinha? Olha o povo aqui outra vez. Chegou a vez do povo, um programa da Frente Brasil Popular e do movimento Lula Presidente. Bom, era um outro país, uma outra realidade, um outro impacto. Estou trazendo aqui pela comparação mesmo. A gente teve, nas eleições de 2018, uma participação de artistas numa campanha chamada Ele Não. Hashtag Ele Não. E foi uma campanha muito questionada. Recordar é viver, vamos voltar a 2018 e relembrar o Ele Não. Existe um candidato que é extremamente fascista, racista, homofóbico, misógino, transfóbico, sexista, que subestima a mulher, subestima o homossexual, subestima o negro, que incita ódio e raiva. A gente está falando de humanidade e barbárie. E eu não apoio o candidato Bolsonaro. Ele não, porque o meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentado. Ele não, ele nunca, porque ele nunca vai nos representar, ele não nos representa. Ele não. Não existe essa possibilidade. Porque para governar para mais de 200 milhões de pessoas, é preciso alguém que aceite a diferença. Ele acha que nós mulheres somos inferiores. Ele não. Ele nunca. Ele não. Ele não. Não a toda e qualquer forma de preconceito. Ele não. Ele nunca. Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não.
Ele não. Elas, sim. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Não. Ele não. Ele nunca. Ele jamais. Ele não. Ele não porque ele é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista. Ele é um retrocesso do nosso país. Por um Brasil livre de preconceitos. Lembrando que ele é o ódio e raiz sobre o meu corpo. O que está em jogo, gente? É democracia. É muito importante a gente não entrar nessa onda de discurso de ódio. Ele faz isso, a gente não. Quero que você, mulher, repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida. Ele não! Ele não! Ele não! Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, não. É uma manhã eu acordei e lutei contra o opressor. Vamos nessa, porque tem certas ideias, certos candidatos que não dá, né? Ele não porque ainda dá tempo. E dia 29, todas na rua. E eu convoco todas as mulheres a estarem na rua comigo. A gente se vê na manifestação, procure uma perto da sua cidade. Olha, isso foi só das mulheres, tá? Tinha vários vídeos de ele não, e esse era o vídeo das mulheres contra Bolsonaro. Tanto no caso da campanha pró-Lula, quanto da campanha contra o Bolsonaro, aparentemente a concentração de artistas não foi decisiva para uma tomada de decisão política. Mas, enfim, é uma prática que prossegue. Durante o governo Jair Bolsonaro, a gente teve esse evento trágico, que foi a pandemia de Covid. Não foi só no nosso país, você sabe, foi no mundo todo. Ok. Durante a pandemia, a gente teve uma manifestação de um grupo. Você vai ver que é sempre o mesmo grupo que eu estou trazendo aqui e que é muito parecido com o grupo pró-Boulos. Esse mesmo grupo de artistas falou da vacina. O Brasil, mais uma vez, assiste à multiplicação dos casos de Covid-19, com um aumento significativo do número de atendimentos ambulatoriais e de pacientes internados. A doença surge como um novo repique, podendo até se configurar como uma nova onda se medidas urgentes não forem tomadas. A elevação do número de casos tem relação com a presença de novas subvariantes do vírus. Uma das mais recentes é a BQ1, uma sublinhagem da BA5 da Omicron que carrega mutações em pontos importantes que fazem com que aconteça a resistência aos anticorpos gerados pela vacina e pela infecção prévia. A cobertura vacinal do Brasil está aquém da necessária, permitindo ao vírus se multiplicar e aumentando as chances dele sofrer possíveis novas mutações. 69 milhões de brasileiros Não tomaram sequer a primeira dose de reforço contra a Covid-19. 33 milhões de pessoas deveriam ter recebido a segunda dose de reforço contra a doença e não o fizeram. A nossa vacinação ainda recomenda priorizar as crianças com imunodeficiência. Isso é muito grave, pois muitas crianças ainda não foram vacinadas. Infelizmente, esses números retratam o negacionismo que marcou a condução da pandemia no Brasil e a falta de campanhas em massa para influenciar a população. Quanto menos o vírus for transmitido, menores são as chances dele sofrer mutações. Por isso, medidas de proteção como usar máscaras e higienizar as mãos com sabão e álcool em gel, evitar aglomerações e manter o distanciamento social e completar todo o esquema vacinal contra a Covid-19 são iniciativas importantes e que funcionam para todas as variantes da Covid-19. Devemos exigir a compra imediata das vacinas bivalentes Pfizer ou Moderna e a disponibilidade para toda a população. Devemos exigir campanhas fortes de vacinação, estimulando as pessoas a se vacinar, combatendo a desinformação e vencendo o medo das pessoas. Devemos exigir a compra imediata e a distribuição de medicamentos antivirais. Devemos exigir a liberação da 4ª dose para todos os adultos. Pois hoje o Ministério da Saúde libera a 4ª dose ou segundo reforço apenas para pessoas com 40 anos ou mais.
ou para pessoas imunossuprimidas. Devemos exigir a liberação imediata da vacina pediátrica contra a Covid-19, destinada a todas as crianças entre 6 meses e 3 anos de idade. E não apenas a crianças com comorbidades, e a liberação imediata da dose de reforço a todas as crianças que tomaram a primeira dose. O Brasil precisa tomar todas as medidas necessárias para evitar um novo desastre social e sanitário. Não vacile, vacine-se. Naquela época, havia muitos questionamentos com relação à política ambiental, porque havia um embate com o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que era muito forte na opinião pública. E naquele momento, a gente tem os artistas gravando vídeos em defesa da Amazônia. E aí você vai ouvir aqui falar num número, 342. O que quer dizer isso? Vamos pro vídeo. Não estamos no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim, abre as asas. Você sabe o que está acontecendo com a Amazônia? Eu me recuso a aceitar a venda da Amazônia. Está em curso o maior ataque às reservas naturais de toda a história brasileira. Com apenas um decreto, Temer colocou à venda uma das maiores reservas do planeta. Sem o povo opinar, sem ninguém poder entrar lá e dar uma opinião, dar um palpite, ele quer acabar com tudo. E o que é pior, mineradoras estrangeiras já tinham consciência desse fato antes do anúncio oficial. São mais de 5 milhões de hectares de floresta entregues para exploração. Entra aí no Google Maps, dá uma olhada no tamanho do Espírito Santo. Estão pegando um negócio desse tamanho, estão dando de bandeja. Depois da repercussão negativa que rodou o mundo inteiro, o governo resolveu revogar o decreto e criar outro. Decreto novo, interesses iguais. Não, Temer. Com a Amazônia não se brinca. A Amazônia é considerado o maior parque aquífero do mundo. É o que sustenta a humanidade, a raça humana. Vender a Amazônia, pulmão do mundo. Você destruir grande parte da maior floresta do mundo, uma das únicas que ainda restam, para conseguir mais dinheiro, não tem o menor cabimento. A quem interessa esse decreto? No fundo, o que ele está tentando fazer é pagar o preço daqueles que apoiaram que ele não fosse investigado. Precisamos evitar esse crime antes que as catástrofes sejam chamadas de acidentes. Você lembra o que a mineração fez com o Rio Doce e a cidade de Mariana? A Amazônia não está à venda. A vida não volta atrás. Não podemos ficar parados, não podemos ficar calados. Uma coisa eu tenho certeza, esse é o momento que todos vão se unir. Nós vamos nos unir. Amanhã vai ser tarde demais. A hora de fazer pressão é agora. Exatamente agora. Vamos fazer pressão no Congresso. Pressione os senadores agora. A Amazônia é muito maior que o jogo sujo da política brasileira. Então entre agora no site 342amazonia.org. 342 é o número de deputados necessários para aprovar qualquer projeto no Congresso. 342 é uma plataforma de mobilização da sociedade civil. 342amazonia.org. Veja como é que você pode ajudar a salvar a Amazônia. 342amazonia.org. Eu espero que caia essa decisão de destruir florestas. Ou você para, ou nós paramos você. O mundo precisa da Amazônia, ela é nossa. Vamos salvar o planeta. Diga não ao decreto. A Amazônia é nossa. Quem nunca viu o Amazonas nunca irá entender a vida de um povo. Na outra eleição, que a gente teve um enfrentamento aí do Bolsonaro, não com o Haddad mais, mas com o Lula, vocês se lembram muito bem que teve o pessoal do vira-voto. Faz o L no primeiro turno já, para não ter nem segundo turno. Você lembra disso? Recordar é viver. Vamos lá. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. 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 Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do padeiro, do advogado. Vira o voto do seu crush, do seu namorado. Vira o voto do vizinho, voto da família. Quem vai virando voto por causa da filha. Vira o voto do WhatsApp, Face e Instagram. Vira o voto hoje, pense no amanhã. Cada vira-voto é coragem, resistência e esperança. Vira, 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 vira.
vira, voto, vira, vira, vira. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do padeiro, do advogado. Vira o voto do seu crush, do seu namorado. Vira o voto do vizinho, o voto da família. Tem pai virando voto por causa da filha. Vira o voto do WhatsApp, Face e Instagram. Vira o voto hoje, pensa no amanhã. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. Vira, vira, voto, vira, 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 voto, vira, 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 voto, 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 vira, 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 voto, vira, vira, voto, vira, 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 voto, vira, vira, vira. Vira voto. Bom, o vira-voto do primeiro turno, a gente sabe que ele não deu muito certo. O presidente Lula foi para o segundo turno com Jair Bolsonaro e ganhou por um dedinho de diferença, uma diferença muito pequena. Há quem analise, eu sou uma dessas pessoas, que o Lula não ganhou. O Bolsonaro é que perdeu. Mas, enfim, isso vamos deixar para opiniões para outro momento. É uma análise que é feita por muitas pessoas e tem gente que discorda dessa análise. E aqui nós vamos para outro fato agora. O que é esse tal desse 342? Eu vou trazer aqui uma pessoa que vira e mexe está bombando por aí, que é Luana Piovani. Uns anos atrás, a Luana Piovani falou dessa coisa de artista ser obrigado toda hora a falar de política. Aqueles vídeos que eu trouxe para vocês, direto já, a eleição do Lula, eles eram coisas pontuais. Mas o ativismo não era uma coisa que fazia parte, vamos dizer, do dia a dia do artista. Em alguns momentos, os artistas saíam para falar, mas não era toda hora que nem a gente vê agora. E a Luana Piovani fala disso, vamos ver. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar a foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, eu tinha que postar os golfinhos, era o Tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o quê, daí tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, e daí vamos não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLS, ter o VXZ e não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, mas dá muito trabalho! Meu Deus do céu! Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni! Tem 4 coisas políticas para fazer, tem 5 pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes, eu preciso postar. Você prestou aí atenção? Paula Lavigne, que é a mulher do Caetano Veloso, e 342. O que é 342? 342 é um movimento que começa há alguns anos querendo investigação e punição criminal de um presidente da República. E por que 342? Porque 342 são os votos necessários para um impeachment. E onde que começa esse movimento 342 Artes, que é o movimento dos artistas? É mais ou menos nesse ponto aqui, vamos ver. É a primeira vez que um presidente foi acusado de crime comum. Se isso está acontecendo pela primeira vez, é pela primeira vez que ele merece ser julgado pelos crimes que ele cometeu. Não é só uma questão de ser a favor ou contra um presidente da República. Qualquer cidadão que está sob suspeita vai ser investigado. Por que seria diferente com o presidente da República? Eu acho que essas leis têm que valer para todo mundo. Eu posso ser investigado, você pode ser investigado, ele tem que ser investigado. Um presidente acusado de formação de quadrilha, obstrução da justiça e corrupção passiva não dá. A gente precisa de 342 votos dos deputados para que o Temer seja investigado. Agora é deixar de lado as nossas diferenças e se juntar por uma causa que é importante, o Brasil. O futuro do Brasil depende de você. Tem uma ferramenta, é simples. Onde você pode entender o status de todos os deputados, quem está contra a investigação, quem está a favor da investigação e quem está indeciso. Acessa, liga, enche o saco nas redes sociais dos caras. Pressione o seu deputado no site 342agora.org.br. 342 agora. 342 agora. 342 agora. 342 agora. 342 agora. 342 agora. Ué, eles estão querendo prender o Lula
Não, gente, estou falando de outro presidente. Esse vídeo é de 2017. O presidente que eles querem empichar é o Michel Temer, que teve também denúncias de corrupção e denúncias de criminalidade que acabaram explodindo durante o governo dele. E aí surge esse 342, meio que pedindo o impeachment, o julgamento do Michel Temer, se coloca contra o Temer em diversas questões. E voltando 6 anos atrás, olha, 6 anos e um tantinho, né? Quase 7 agora. 22 de dezembro de 2017. Esse povo já estava com o Boulos. Não, estava. Fiz esse recordar é viver todo, porque esse povo já estava com o Boulos. Em 2017, tinha uma ocupação aqui em São Paulo, você já deve ter ouvido falar, chamada Povo Sem Medo. E estava no noticiário, e pedido de reintegração de posse, e saía briga, isso e aquilo. E este pessoal gravou um vídeo a favor do MTST, que é o movimento que fez surgir no cenário nacional, que fez ganhar força política, o Guilherme Boulos. A ocupação do Povo Sem Medo, do MTST, É uma das maiores da história do Brasil. São mais de 6.000 famílias que se somaram na luta por moradia na Grande São Paulo. Desde o início da ocupação, o pessoal vem enfrentando preconceito, desrespeito, intolerância de todos os vizinhos ao entorno. O terreno estava há 40 anos lá abandonado. Mais de R$500 mil de IPTU é devido pela dona dele. E um despejo violento pode significar um massacre. São dezenas de milhares de vidas que estão em jogo. Um despejo violento representa a violação de sonhos e do direito básico à moradia que toda família tem de ter. Continua a política de extermínio dos cidadãos brasileiros. Não ao despejo, não ao ódio e o preconceito. Não ao ódio e o preconceito. Trabalhadores e trabalhadoras da ocupação Povo Sem Medo. A luta de vocês é a nossa luta. Aqui está o povo sem medo de lutar. O direito à moradia é um direito constitucional. Vivos sem teto. Vivos sem teto. Viva a ocupação Povo Sem Medo. Toda a nossa solidariedade à ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo. Gente, que coisa! Então, olha, Paula Lavigne cria esse movimento 342 Artes contra o Temer. A gente tem um engajamento sucessivo de artistas na política e eles falando em nome dos fracos e oprimidos, mas parece uma coisa meio elitista. Vou trazer aqui para vocês um gringo para falar do tema. Dia desses, o Glenn Greenwald foi ao Flow e conta uma história muito interessante de quando o marido dele, que foi deputado federal, ainda era vivo. Isso fala tanto sobre como funcionam o Brasil e a classe artística brasileira e, por que não, a política ligada a isso. Vamos ver. A realidade da esquerda, mesmo que eles gostem de afirmar que eles estão representando o povo, eles estão compostos pela elite, pelas pessoas ricas. Sim. Você sabe, eu conheço muito bem política da política esquerda no Rio. Tudo está centralizado no apartamento do Caetano Veloso e Paulo Lavigne. Não tem como de ganhar uma eleição no Rio sem ir lá. E você chega lá e é Caetano Veloso. Então, é um apartamento enorme, o duplex que mora em cima é a família Marinho, que são donos do Império do Globo. Tem 50 servos que são invisíveis trabalhando atrás de uma parede. Tem 2 ou 3 assistentes, assessores que
bota vinho na copa do Paulo Levin para sempre ter o Marconi, então... Estão vivendo, porra. Mas depois, no meio de tudo isso, celebridade chegando o tempo todo, eles falam muito sobre o que precisamos fazer para as comunidades, para as favelas. Eles não têm nada a ver. Eu lembro muito bem que uma vez David foi bem ofendido porque ele cresceu na Jacarezinho. A vida dele foi Jacarezinho. A família dele Quase ainda mora vizinho, na Jacarezinho. porra. E o Paulo Levin estava discursando sobre a realidade da favela de uma forma completamente errada e David não conseguiu aceitar. E ele explodiu com raiva e foi muito desconfortável. Mas... o problema é justamente isso. Ele estava onde? Onde aconteceu isso aí? No apartamento do Paulo Levin. Lá no apartamento. Foi antes, a primeira campanha do David, e ele estava o candidato para vereador no Rio de Janeiro. Entendi. E ele ganhou, é a primeira vez que ele fez, mas ninguém pode ofender Paulo Levin dessa forma que você quer a primeira vez ter sucesso no político do PSOL. Mas David, sendo David, não conseguiu ouvir uma mulher que nunca pisa numa favela falando sobre a vida das favelas. E o problema é justamente isso. Então, quando pessoas estão sentindo, na minha opinião, de uma forma bem válida, que a sistema política não se importa com a vida delas nem um pouquinho, quem chega e conseguir falar nós também odeia esse sistema político, eles vão parar naquela pessoa. E olha, é desse tipo de mentalidade que surgem vídeos de apoio como esse que eu vou mostrar. E aí você veja e fique pensando, este apoio ao Guilherme Boulos, você acha que ajuda ou atrapalha? E aí, povo de São Paulo, hoje eu realmente quero me meter e dar opinião sobre algo que eu considero fundamental, que é a cidade de São Paulo para o Brasil, né? A gente não tem mais condição de ter a cidade de São Paulo refém do bolsonarismo, refém da extrema-direita, refém dessa política violenta. Nós precisamos que São Paulo combata a extrema-direita. E o Guilherme Boulos é o nome perfeito para isso. O Boulos, ele é uma liderança popular. Ele é uma figura que atrai multidões. É um cara com preparo, com uma vida inteira que foi dedicada a combater injustiça e agir com coragem pela igualdade e pela diminuição da desigualdade social. Foi vítima das mais absurdas mentiras e das mais violentas e sangrentas campanhas de difamação e ódio, mas ele resistiu. E ao invés de correr, ele foi pra lá. Ele foi pra dentro. Esse é o tipo de pessoa que precisa estar à frente da prefeitura da cidade de São Paulo. Boulos é um homem que eu conheço e que eu confio. E por isso, eu tô com Boulos. Pois é. Artista falando de política ajuda a conscientizar, a chamar a atenção da opinião pública? O artista falando de política é igual taxista falando de política, é igual Uber falando de política, a gente sabe que é direito, mas reza para eles não quererem exercer? O que você acha? Ajuda ou não ajuda? Calma, muita calma. Que antes de você achar, antes de eu achar, essa linguinha coçando para falar, não vamos falar bobagem, né? Vamos entender primeiro quais são as narrativas. Não existe bolsonarismo moderado, só existe fascismo. E São Paulo precisa se livrar dos fascistas, porque um governo fascista em São Paulo pode colapsar a cidade mais importante do Brasil, não que as outras não sejam tão importantes quanto. E é por isso que a arte resolveu falar, porque a arte é contra o fascismo, a arte é contra a extrema-direita. A gente tem artistas do Brasil inteiro que nem em São Paulo moram, que sabem a importância de Guilherme Boulos ser eleito, de Guilherme Boulos ganhar essa eleição, porque nós não sabemos o que pode acontecer com a extrema-direita, com o fascismo bolsonarista estando no poder em São Paulo. E é claro que a extrema-direita chia, a extrema-direita dá risada, porque a extrema-direita sabe que vai perder essa queda de braço.
Boulos já não sabe mais o que fazer, né? Porque foi um fracasso essa campanha dele. E ele não precisa de inimigo. Olha a criptonita que jogam no colo dele. Eu não sei o que é pior lá no meio. Se é só ter posto artista que não mora em São Paulo, porque os que moram em São Paulo devem achar ele, né? Devem achar, opa, que bela candidatura, que não vamos nem votar nem gravar. Aí os caras que não moram em São Paulo falam, ah, tô em tubo, um Boulos aí mesmo, não mora aí, não vou para São Paulo, dane-se. Eu não sei se isso é o pior ou se é o filho da Marta Suplicy cantando no fim, gente. Assim, com toda a sinceridade, é só porque a campanha é da mãe dele que falaram que estava boa. Porque se ele não fosse filho dela, ou ele tá com raiva da mãe e cantou daquele jeito porque ele tem ódio. Olha, São Paulo não vota em esquerdalha. São Paulo não faz o L. São Paulo não gosta de invasor. E o recado tá dado. Pode espernear. A única coisa boa desse vídeo é que a gente ri, né? Qual é a minha opinião? A minha opinião é que esses vídeos com esses mesmos artistas elitistas e rejeitados pela população foram repetidos tantas vezes e em tantas circunstâncias que eles viraram uma criptonita na política. Aparece um videozinho dessa galera, o povo nem ouve, já pega ranço do assunto. Por quê? A aparição do artista, ela é muito boa para promover campanhas, vamos dizer, de saúde pública, ela é muito boa. Campanhas de caridade, você tem artistas que são embaixadores de grandes causas, sobretudo de causas humanitárias no mundo inteiro. Eu, pessoalmente, já tive experiência da campanha que erradicou a polio em Angola. A gente tinha vários artistas que eram embaixadores da vacinação, e isso era uma coisa que funcionava muito, porque a pessoa gostava do artista, ela parava para ouvir o que ele tem a dizer. Isso até hoje funciona aqui no Brasil. Você tem várias campanhas de interesse público em que a imagem de um artista que tem grande identificação com a população, ela é usada para o bem comum. Isso funciona muito. Em política é diferente. Em política é outra pegada. Vou te falar por quê. Quando o artista se posiciona politicamente, quando que isso é forte? O artista se posicionou. Quando isso é forte? Quando é contestação do governo ou do sistema. Quando o artista traz o incômodo. Quando o artista traz a transgressão. Isso é muito forte. Isso faz com que as pessoas falem, não, eu vou com o artista. Por isso que os artistas no movimento Direta Já foram tão importantes. Porque a arte, ela é para contestar o status quo. Quando a gente tem uma arte a favor do status quo, uma arte que só elogia, ela perde a força. E aí vocês vão me falar, não, mas ele não... Eles estavam contra o Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro eles estavam contra o Bolsonaro. Presta atenção, eles não estão contra tudo, contra o sistema. Eles assumem um lado, portanto são vistos como parte do sistema pela população. E além disso, não são artistas super populares, que as pessoas adoram, que as pessoas são enlouquecidas por eles. São artistas que são vistos pela população como parte de uma elite progressista que defende há muito tempo pautas de esquerda. Por que eles são vistos assim? Porque eles são isso mesmo. É isso que eles são. Ocorre que, neste momento, a população do Brasil, que é majoritariamente conservadora, ela tem uma exaustão com a política. Então, ela vai ficar ao lado de que artista? Ela vai ficar ao lado do artista que significar uma quebra com tudo isso que está aí. Isso tem muita força junto à população. Mas quando você tem artistas endossando uma força política, isso já não cai bem para as pessoas. E essa campanha dos artistas pró-Boulos, qual é o problema dela? Ela tem um problema de lógica. Por quê?
Toda a campanha é feita para evitar que a extrema-direita governe a cidade de São Paulo, porque seria um caos caso a extrema-direita governasse. E eles veem Ricardo Nunes como a extrema-direita porque ele tem o apoio de Jair Bolsonaro agora no segundo turno, e teve o apoio do governador Tarcísio desde o primeiro turno. Tem um problema de lógica aí, me acompanha. Qual é? O Nunes já é o prefeito de São Paulo. Ele já é. Não é assim que é uma incógnita. O que vai ser quando este homem chegar? A cidade vai acabar. O que pode acontecer? Não sabemos o que vai acontecer. Meu Deus, precisamos evitar isso. Não, ele já é o prefeito. E a cidade tem inúmeros problemas, isso. Ok, não é isso que está em debate. O vídeo é feito como se a chegada dele ao poder tivesse de ser evitada. Mas ele já está no poder. Então a gente tem esse problema. E tem o problema de serem sempre os mesmos artistas que estão se tornando a criptonita da política. Aí tem um efeito também Pedro e o Lobo com esse 342 Artes. Ele fala muito sobre muitos assuntos e sempre tomando um lado. Quando é do lado do político que eles defendem, o tom é um. Quando é contra o político que eles não gostam, o tom é outro. E sempre com um alinhamento que fica muito claro à esquerda. Como efetivamente se trata de uma elite, ele está sendo visto assim pelo povo, como mais uma coisa que a elite tenta empurrar a goela abaixo das pessoas. O eleitorado do Boulos não vai mudar muito com isso, porque a elite que vota nele pensa exatamente como essa elite do vídeo, que considera o pessoal que votou no Marcelo tudo uma ignorantada, e o Nunes ele é extrema-direita porque não existe bolsonarismo moderado, e nós temos que nos colocar contra isso e aquilo. Então, para o eleitorado dele, não mexe. E apoio sempre é bom, ele não rejeita. Mas que esse vídeo não muda nada na eleição, não muda. Quer dizer, pode mudar uma coisa. Esse povo conseguir atrair mais ranço para cima do Boulos, que já tem uma rejeição altíssima. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Quero saber o que você pensa. Esses vídeos de artista, eles têm um efeito legal? Não tem? Você usaria? Você já mudou o que você pensa, seu voto, alguma coisa por causa de vídeo que você viu com o artista? Me conta aqui embaixo nos comentários. Não esquece de sentar o dedo no seu like aqui. Comenta no vídeo, compartilha com alguém, porque quanto mais você engaja, curta, comenta, compartilha, mais gente você traz para a família Narrativas Antagonista. Muito obrigada pela colaboração de vocês sempre. Eu estou de volta amanhã às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!